Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa o meu sumiço, vou começar o vídeo já falando um pouco desse sumiço que eu tive. Eu acabei ficando sem internet e, no caso, fiquei quase uma semana tentando resolver os problemas que eu tive de internet. Não consegui utilizar o computador para fazer as gravações das aulas e a única coisa que eu tinha era o meu serviço de internet do celular, o que não me ajudava muito para utilizar os vídeos do computador, que no caso, enquanto eu vou explicando, vou falando para vocês, eu acabo utilizando junto o vídeo do computador. Então a gente ficou uma semana sem o desafio do 0 ao 1000 e hoje a gente vai voltar então com as atividades. Espero que as pessoas que tinham perguntado antes se eu tinha sumido, se eu ia desistir dos vídeos, se eu ia desistir das aulas, desistir do aluno. Claro que não, eu vou continuar então fazendo essa questão. Eu adoro ensinar as pessoas, adoro trabalhar com inglês e isso é uma das coisas que eu não vou deixar tão cedo. É lógico que aqui então eu faço uma questãozinha, o desafio são aulas simples, rápidas, para o aluno aprender somente algumas palavrinhas. Eu tenho os meus alunos particulares, no caso, que a gente faz um trabalho diferente e eu pretendo seguir ainda com os dois. Tanto os alunos particulares, como essas aulas que você está vendo aqui agora, onde a gente está aprendendo então 3 palavras por dia e 3 frases aplicadas para cada uma dessas palavras. Mas então vamos lá, deixa eu pegar aqui as minhas anotações para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente tinha visto na aula passada. Na aula passada, deixa eu colocar aqui na nossa tela. Na aula passada, então, a gente tinha visto as palavras important, family e those. Important, que significa importante, family, que significa família, e those, que significa aquelas. Important, family e those. Essa foi a aula número 38. Hoje a gente vai então para a aula número 39. Aula número 39. Devido ao meu atraso, a gente deveria já estar na aula 46. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui, vou até deixar anotado para eu não esquecer. Até no final do vídeo eu vou relembrar vocês. Aqui nesses vídeos do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, sempre tem uma opção para deixar um comentário no vídeo. Então, qual que é a minha pergunta? Eu gostaria, deixa eu colocar aqui comentário. Eu gostaria que vocês então deixassem nos comentários do vídeo que vocês estão assistindo, que no caso é da aula 39, um comentário. Se vocês acham melhor eu colocar 2 aulas por dia, devido a esse nosso atraso, 2 aulas por dia. No caso, uma eu colocaria de manhã e a outra no final do dia, 2 aulas por dia, para a gente recuperar essas aulas que a gente perdeu, esse tempo, essa semana que a gente perdeu, ou se vocês preferem seguir o tempo normal, sem muita pressão. É claro que não vai ser nada difícil. Eu acredito, se eu estou falando isso é porque eu acredito que você tem capacidade sim de aprender 2 aulas, de fazer 2 aulas num dia. Vai ser uma aula, é claro, eu vou tentar fazer mais rápido, em torno de 10 minutinhos, 15 no máximo, para que a gente consiga em meia hora fazer as 2 aulas. 20 minutos por aula ali é um limite, então. 40 minutinhos por dia de estudo. Acho que vocês conseguem, lógico. Tudo isso de uma forma democrática. Vocês vão me dizer se vocês conseguem ou não, se vocês querem ou não. Certo, pessoal? Então aqui eu vou deixar
as nossas palavras de hoje, começando a nossa aula de hoje. A gente tem então como a gente terminou na palavra those, hoje a gente vai ver as palavras que são bem simples de utilizar também, que é example, example. Provavelmente você já tem uma ideia do que significa isso. While. E a outra palavra é he. Vamos começar com a primeira, example. Example significa exemplo. Você pode me dar um exemplo, Lucas? Você poderia me dar um exemplo? Você poderia me dar um exemplo? Imagina que, então, eu explico alguma coisa para você e você quer dar, gostaria de um exemplo. Então, esse exemplo é o primeiro exemplo, certo? Então, ele é um exemplo para a família. Ele é um exemplo para a família. Aqui eu vou dar, ou eu darei, certo? Eu vou dar ou eu darei um exemplo. Um exemplo. Então aqui temos 3 frases. Você poderia me dar um exemplo? A gente vai utilizar o example como a nossa palavra. Então, você poderia. Essa aqui é uma forma que a gente utiliza de forma bem educada para fazer perguntas. Could you? Could you é sempre que vocês gostariam de alguma coisa de uma forma educada. Could you give me an example? Could you give me an example? Você é um exemplo ele é um exemplo para a família. He is an example to the family. Ele é um exemplo para a família. He is an example to the family. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar, então no caso aqui a gente está falando de futuro. I will, que a gente utiliza o will para futuro. I will give you an example. Aqui, pessoal, completamos as nossas 3 frases do exemplo, example. Vamos utilizar, então, a palavra while. While. Eu cozinhei enquanto você estava fora. Coloquei esse exemplo aqui, pessoal. Eu cozinhei enquanto você estava fora. Vocês têm ideia, será, qual que é a palavra que significa while? A palavra que significa while, então, é o enquanto. While significa enquanto. Eu cozinhei enquanto você estava fora. Deixa eu ver mais uma. Deixa eu pensar. Ela assistiu TV enquanto ela assistia TV enquanto conversava. Ela assistiu TV enquanto conversava com a filha. E a última, deixa eu pensar. Nós vamos almoçar
enquanto esperamos por você. Nós vamos almoçar. Nós não vamos almoçar enquanto esperamos por você. Nós não vamos almoçar enquanto esperamos por você. Então temos aqui 3 exemplos. Eu cozinhei enquanto estava fora. I cooked. Esse ED aqui significa passado. Então eu cozinhei é passado. I cooked. Enquanto while. I cooked while você estava fora. You were. Você estava. You were. Fora. You were out. Você estava lá fora. Vou colocar lá fora. Você estava lá fora. Lá fora a gente vai utilizar a palavra outside para adicionar mais uma palavrinha para vocês. Outside significa side é lado. Out é fora. Outside do lado de fora. Então, digamos que está do lado de fora da casa, do lado de fora do terreno, qualquer coisa desse estilo que vocês queiram utilizar. Então, esse é o sentido. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo nessa questão toda aqui que a gente vai falar, então. Próxima. Deixa eu pegar aqui. Ela assistiu TV enquanto conversava com a filha. Ela assistiu TV. She watched. Ela assistiu. She watched. Passado. She watched TV. While, enquanto conversava. While, enquanto ela conversava. While she, enquanto ela estava conversando com a filha. She was talking to her daughter. Filha, daughter. She watched TV while she was talking to her daughter. Ela assistiu TV ou ela assistia TV enquanto estava conversando com a filha. Então eu troquei um pouquinho a frase para ficar no inglês de uma forma boa para vocês utilizarem. Não vamos almoçar enquanto esperamos você. Nós não vamos. We não vamos. Então o não vamos está representando o futuro aqui. Não vamos, não iremos. We will, vamos usar o will. We will not have lunch. Almoçar então, have lunch. Nós não vamos almoçar. We will not have lunch. Nós não vamos almoçar. While, enquanto esperamos por você. We, de novo, no inglês eles repetem muito o sujeito, que we é nós. We are waiting, enquanto estamos, ou we wait. While we wait for you. Eu prefiro utilizar o enquanto nós estamos esperando. While we are waiting. Vou até deixar os dois. We wait, que é o esperar for you. E we will not have lunch. While we are waiting for you. Lucas, o que é esse ing que você colocou aqui do waiting? Ele vai dar aquela tonalidade de ando, endo, indo no inglês. Conversando, comendo, sorrindo, trabalhando, cativando, conversando, organizando, bebendo, certo? Então essa aqui é a ideia do ing. E o he, que é uma das coisas clássicas que a gente já viu em vários exemplos. Ele está dirigindo. Vou colocar o ing que a gente está utilizando aqui. Ele está dirigindo. Ele estava trabalhando. O he significa ele, certo, pessoal? He significa ele.
Ele estava dirigindo. Deixa eu colocar em letra maiúscula aqui. Ele estava dirigindo. Ele estava trabalhando. Ele não come ele não come carne. Ele não come carne. Coloquei 3 exemplos aqui. Ele está dirigindo. Ele está dirigindo, então he is driving. Ele está dirigindo, he is driving. He is driving. Ele estava trabalhando. He, que é o ele, he was working. Simples, né, pessoal, utilizar o he. E ele não come carne, he doesn't eat meat. Ele não come carne. Eat é o comer e meat é carne. He doesn't eat meat. Vamos lá, pessoal, então, repetindo as frases junto comigo aí. Então, qual que é a sugestão que eu vou dar para vocês? Deixa eu tomar um gole de água. Vocês, então, eu repito a frase, vocês dão uma pausa no vídeo, vocês repetem a frase mais umas 2, 3 vezes em voz alta para vocês e pratiquem. Percebam se o som que está saindo da boca de vocês, o som que vocês estão fazendo, está de acordo com o que eu estou falando e de acordo com o que outras pessoas também falam. Então essa é a dica para vocês praticarem. Por quê? Quando vocês colocam em voz alta aquilo que vocês acabaram de escutar, vocês com certeza vão lembrar mais, certo? Então, he doesn't eat meat. He doesn't eat meat. Ele não come carne. He doesn't eat meat. He doesn't eat meat. Ele não come carne. He was working. Ele estava trabalhando. He was working. He is driving. He is driving. Ele estava dirigindo. He is driving. Nessa daqui, então, completamos a palavra he para você. Então, vamos para a próxima agora que a gente vai falar sobre a while. He will not have lunch while we are waiting for you. We will not have lunch while we are waiting for you. We will not have lunch while we wait for you. Essa aqui significa nós não vamos almoçar enquanto esperamos por você. We will not have lunch while we are waiting for you. We will not have lunch while we are waiting for you. Perfeito, pessoal. Vamos para a próxima, então. She watched TV while she was talking to her daughter. She watched TV while she was talking to her daughter. She watched TV while she was talking to her daughter. Ela assistiu TV enquanto estava conversando com a filha. Ela assistiu TV enquanto estava conversando com a filha. E aqui eu poderia trocar um pouco também essa frase. Eu poderia falar, ela estava assistindo TV enquanto estava conversando com a filha, certo? Então, I cooked while you were outside. Eu cozinhei enquanto você estava fora. I cooked while you were outside. Eu cozinhei enquanto você estava fora. Nessa, a gente terminou a palavra while. Vamos ver a próxima aqui. I will give you an example. Eu vou dar um exemplo. I will give you an example. Eu vou dar um exemplo.
eu vou dar a você um exemplo. Por isso que tem o you aqui. Então, eu vou dar a você. No caso aqui, no português, a gente não fala eu vou dar a você ou eu vou dar para você um exemplo. Eu vou dar um exemplo, a gente utiliza. Eu vou te dar um exemplo, a gente também fala no português. Mas no inglês, a gente vai falar I will give you an example. Eu vou dar a você ou eu darei a você um exemplo. He is an example to his family. He is an example to the family. Ele é um exemplo para a família. He is an example to the family. He is an example to the family. Could you give me an example? Você poderia me dar um exemplo? Could you give me an example? Você poderia me dar um exemplo? Então aqui, pessoal, terminamos mais uma palavra. Essa foi a aula 39, com as palavras example, while e enquanto. Pessoal, então não se esqueçam de deixar nos comentários deste vídeo, no YouTube, no Facebook, nos comentários abaixo do vídeo, sobre o que vocês acham de ter 2 aulas no dia para recuperar a semana que passou ou seguir normalmente. Não esqueçam de deixar o comentário, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.